Boa noite, sejam bem-vindos para mais um encontro para o estudo do livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Franco. O livro se chama Amanhecer de uma Nova Era. E ele é o segundo livro da quadrilogia sobre a transição planetária. Hoje vamos estudar o capítulo 7, que se chama O Amor Nunca Põe Limites. Nós queremos agradecer a participação de todos que assistem aqui ao vivo, também a contribuição daqueles que assistem depois e nos enviam sugestão, contribuição. Então, a gente coloca no canal do YouTube leitura de livros espíritas, após aqui o nosso estudo, e a gente publica nesse canal. Toda terça-feira, após 21 horas. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, estamos aqui sempre para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Agora eu vou pedir que vocês desliguem seus microfones para que nós possamos fazer a nossa oração inicial. Vamos elevar nossos pensamentos em direção ao Pai e a Jesus, nosso irmão maior. Mestre Jesus, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Estamos aqui reunidos para mais um encontro de estudos sobre a vida espiritual, a doutrina espírita e o seu evangelho. Que possamos estar receptivos à inspiração dos teus mensageiros e que os ensinamentos desse livro possam iluminar nossos caminhos, facilitando assim a nossa evolução. Pedimos então, Senhor, sua proteção e auxílio para iniciarmos as atividades da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos nós para o nosso resumo. O capítulo hoje é um capítulo puxado, tem umas coisas aí que a gente já estudou em outros livros, mas vamos ter que repetir, porque tem um aprofundamento. Então, capítulo 7, o amor nunca põe limites. Então, no capítulo anterior, a gente viu que eles estavam atendendo a Martina, né? aqueles obsessores lá da Martina e tudo, e no final conversaram com ela, levaram ela para o plano espiritual, dormindo, né? No desdobramento, e aí acabou o atendimento da Martina, então eles estão na mesma sala, que é uma reunião mediúnica de madrugada, ou seja, não está sendo na vigília, e eles estão com outras duas entidades, entraram agora, que já eram cooperadores na reunião dessa sociedade espírita, entraram trazendo um dos seus diretores da sociedade espírita. Trouxeram ele adormecido numa maca. Se chamava Anacleto. Tinha um pouco mais de 50 anos de idade e tinha ficado viúvo há uns 5 anos. Ele é responsável ali nessa casa por uma atividade de relevante importância na sociedade espírita. E ele manteve-se sexualmente cauteloso durante o período matrimonial. Enquanto ele estava casado, ele foi bem respeitoso. Mas, após a desencarnação da esposa, que também era trabalhadora dedicada nessa casa, e que está falando, da sociedade espírita, ele passou a cultivar sentimentos perturbadores e tormentos adormecidos, gerando imagens mentais tóxicas, lentamente absorvidas e transformadas em hábitos psíquicos. Aos poucos, envolvido pela sensualidade, nesse período de andropausa, ele se tornou indócil e prepotente, desviando-se da boa conduta moral. Passou a frequentar motéis com jovens aventureiras igualmente perturbadas, moralmente no caso, né? De maneira invigilante, passou a cultivar ideias de exaltação e comportamento agressivo. Por qualquer coisa, ele agredia os companheiros com palavras chulas. Narcisista, desligou-se emocionalmente dos deveres espirituais e comparecia ao grupo sem compromisso íntimo, demonstrando desinteresse pela função que exercia. Chegaram ao cúmulo de desviar valores da contabilidade da casa a fim de atender à volúpia dos seus tormentos. Várias tentativas de diálogo foram rebatidas com esses comportamentos chocantes, desrespeitando todos aqueles que se lhe acercavam. Atingindo o ápice, os amigos estavam dispostos a convocar uma Assembleia Geral e removê-lo do quadro administrativo, o que resultaria em um escândalo, porque, certamente, Anacleto reagiria de forma inesperada e infeliz, complicando-se mais e afetando o conceito da casa. A esposa dele, no caso desencarnada, numa aflição compreensível, recorreu ao mentor, o Dr. Bezerra, solicitando-lhe ajuda imediata. E aí, então, ele foi trazido à sala de atendimentos. Anacleto ressonava, roncava, né, ruidosamente, demonstrando os conflitos que o afligiam, e agitava-se, como desejando libertar-se de alguma constrição que lhe fazia mal.
E aí Miranda vai dizer que estão observando com mais atenção, eles puderam notar que se encontrava fortemente submetido a uma injunção obsessiva de natureza grave, porque notávamos diversas formas ovoidais, fazendo recordar a medusa da mitologia grega. Na cabeça dele, estava em volta da cabeça, tinham essas formas ovoidais. Então, aqui eu vou dar uma paradinha para a gente colocar o conceito de novo de ovoide. E alguns textos a gente já leu lá no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, capítulo 15, nós estudamos isso. Mas, como estamos agora em outro livro, a gente também aqui vai aprofundar um pouquinho. Nesse livro Obsessão e Desobsessão, da Sueli Caldas-Schubert, no capítulo 16, fala dos ovoides, tem 3 tipos de ovoide no estudo que ela coloca. Essa mudança do corpo, né, espiritual num corpo ovoide pode ocorrer nos seguintes casos. No primeiro caso, um homem selvagem, quando ele retorna após a morte do corpo, retorna para o plano espiritual, ele fica com medo, se sente atemorizado diante do desconhecido. E como ele é primitivo, não dispõe de conhecimentos espirituais, só tem condições de pensar em termos de vida tribal, que se acostumou. Então, André Luiz vai dizer que a própria vastidão cósmica o assusta, bem como a visão de espíritos. Mesmo os bons e sábios infundem grande temor. Dentro do estágio evolutivo que lhe é próprio, ele cresce à frente de deuses e por isso se refugia na choça onde serviu morada. Então ele fica sempre naquele lugarzinho que ele saiu, ele fica ali naquele local, na terra mesmo, que serviu de morada terrestre, né? Anseia por retornar à Taba, onde viver ao convívio dos seus, e alimenta-se das vibrações dos que lhe são afins. Mas nessas condições, estabelece nele o monoideísmo, ou seja, uma ideia fixa. E isso se abstrai de tudo mais, fica só com aquela ideia fixa. E o monoideísmo, gente, ele é super perigoso. É o pensamento que fluidamente permanece em circuito viciado continuamente. Isso se chama monoideísmo auto-hipnotizante. Então, como não tem outros estímulos, os órgãos do corpo espiritual se retraem ou se atrofiam, tal como ocorre os órgãos do corpo físico, que se ficar paralisado, se atrofia, né? Músculo, um braço, uma perna, a gente vê que os músculos todos vão se atrofiando, então está explicando que acontece do mesmo jeito. Aos poucos, esses órgãos do perispírito se voltam instintivamente para a sede do governo mental, onde se localizam, ocultos e definhados, no fulcro dos pensamentos em circuito fechado sobre si mesmos, quais implementos potenciais do germe vivo entre as paredes do ovo. Disse então que o desencarnado perdeu seu corpo espiritual, transubstanciando-se num corpo ovoide. Então, na verdade, o que a gente pode pensar? A forma ovoide, ela guarda consigo todos os órgãos de exteriorização da alma, tanto nos planos espirituais quanto nos terrestres. É igual um ovo ou uma semente, que traz em si, no caso, a ave ou a árvore do futuro. O segundo caso de formação de ovoide, quando nós temos desencarnados em profundo desequilíbrio, aspirando a vingar-se, ou são portadores de vicioso apego. Eles envolvem e influenciam aqueles que lhes são objeto de perseguição ou atenção e auto-hipnotizam-se com as próprias ideias, que se repetem indefinidamente. A monoideia, né? Em consequência, os órgãos perispiríticos se retraem por falta de função, assemelhando-se então a ovoides, vinculados às próprias vítimas que, de modo geral, lhes aceitam mecanicamente a influenciação, por trazerem os fatores predisponentes, quais seja a culpa, o remorso, o ódio, o egoísmo, que externam em vibrações incessantes sob o comando da mente. Então, o encarnado está sempre vibrando nessa sintonia. Culpa, remorso, ódio, egoísmo, essas vibrações são incessantes, e aí esses ovoides, alguns já estão querendo se vingar, estão ali ligados, mas eles são né, atraídos para isso e ficam vinculados a essas vítimas. E elas ficam aceitando, né? Apesar de a maioria não sabe nem que está com voz, elas aceitam essa influenciação porque estão ligados. A gente fala sempre da sintonia, né? O teu modo de pensar. Então, nesse caso aí, segundo caso que está contando, se configura a parasitose espiritual.
o hóspede, o obsessor, passa a viver no clima pessoal do hospedeiro, o obsidiado. Então, o obsidiado vai estar hospedando esse obsessor. Essa situação pode prolongar-se até mesmo após a morte física da vítima, dependendo da gravidade das dívidas e a natureza dos compromissos existentes entre ambos. E o terceiro caso aqui, ele conta dos grandes criminosos, os pervertidos, os trânsfugas do dever. Quando desencarnam, se veem atormentados pela visão repetida e constante dos próprios crimes, vícios e delitos, em alucinações que os tornam dementados. Os clichês mentais que eles exteriorizam, infindáveis vezes, né, que ele tem para a mesma repetição, torna-lhes o fluxo do pensamento vicioso, resultando no monoideísmo auto-hipnotizante. E, tal como nos casos anteriores, eles perdem os órgãos do corpo espiritual, transubstanciando-se em ovoides. Os obsessores utilizam-se desses ovoides para intensificar o cerco sobre suas vítimas, imantando-os a estas, ou seja, existe o obsessor que vai utilizar o ovoide para imantar na pessoa que ele quer, obsediar mais ainda, porque isso é um acréscimo, né? E aí ele vai fazer isso, eles usam, vai contar aqui mais à frente até uma estratégia, e daí você tem, em diante, tem o parasitismo espiritual. Envolvido nos fluidos dos obsessores, com o pensamento controlado e cerceado, com o cérebro em desequilíbrio pela interferência hipnótica dos algozes, o obsidiado passa a viver no clima que estes criaram, agravado pelas ondas mentais altamente perturbadoras dos ovoides. Então, aí nós temos no caso, sempre é um daqueles justiceiros das trevas, né? Aqueles espíritos mais inteligentes. Então, eles utilizam esses ovoides, eles hipnotizam, né? Vão estar hipnotizando tanto o próprio ovoide, que vai ficar ali colado, mas eles, né, não têm consciência, que é bem dementado, e também aquela pessoa que está sendo obsidiada, e eles ficam em desequilíbrio. Aí ele fala que os ovoides também vão ficar, inclusive, tendo clichês mentais que projetam em fenômenos alucinatórios, ou ouvindo das acusações na acústica da mente. Então, o encarnado vai ficar com esses fenômenos alucinatórios, clichês mentais, e vai repercutindo na cabeça, né? Aquelas que ele nem sabe se são palavras ou não, mas fica aquele desequilíbrio mental. A subjugação, quando levada a efeito nessas condições, acarreta consequências gravíssimas e chega a lesar o cérebro ou outros órgãos que estejam sendo visados. Essa situação produz um desequilíbrio total e pode levar a vítima ao suicídio, à loucura irreversível ou ocasionar a morte por esgotamento ou distúrbio orgânico. Então, quanto às ovoides... Espera aí, dá uma pulada aqui. Oi, fala. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Então, na verdade, quando a pessoa é obsidiada pelo ovoide, ela é obsidiada duas vezes, pelo ovoide e pelo outro que está colocando Então, o ovoide, ele não tem capacidade de obsediar ninguém. O ovoide já está com tudo, está tudo regrediu, né? E ele, no caso, ele está ali pronto para piorar, porque o que vai acontecer com ele? Ele vai exalar só, não vai exalar nenhuma vibração positiva, só vai cada vez mais jogar para o encarnado essas vibrações horríveis que vão acrescentar, junto com o hipnotismo do que está falando do obsessor. No caso, tem o obsessor, tem aquele outro que ainda manda, né, o das trevas. Eles vão botar, no livro de Libertação conta muito esse caso. A Maria, acho que é a Marina, ela está lá e ela tem 60 ovoides junto dela, e o chefão está lá no fundo lá das trevas, comandando a equipe. Dentro do quarto tinha os obsessores junto com os ovoides, para pegar e botar ela completamente em casa, queria matar mesmo. E isso nessas ligações profundas. Ele vai falar aqui, ó, mais na frente, que, bom, ela vai falar no texto mesmo, vamos passar para o texto já, que eu estou botando só a referência que explica, né?
que eles estão sendo comandados por um outro que está nas trevas, que está lá como se fosse naquele justiceiro, lembra? Da Cidade da Justiça. Então, aqui tem Na essa verdade, então, pode ser uma obsessão dupla, tripla, quantas forem os Sim, ovoides eles e mais o obsessor. usam todos os instrumentos que eles têm à mão. Então, quando é um negócio sério, eles pegam os ovoides, que estão cheios, porque estão todos, já são... Vai explicar aqui na frente um pouquinho como é que eles se formam, já está aquele espírito que já ficou tão mal ocupado, que ele, em vez de virar um animal, como tem alguns que viram, lembra? Que vai ser lá o lobo, vai virar aqueles animais que eles fazem a licantropia e tudo, vai virar o ovoide, ele vai reduzindo, mas tem, falou ali atrás, né? 3 tipos, o que vai do que veio da desequilíbrio, esse daqui, tem o que era um homem no caso de tribos, né, desses homens selvagens, e tem o terceiro, que são os piores, no caso, que são criminosos, são inteligentes, né, que também ficam nesse monoideísmo, também podem ficar depois, se transformar em ovoide, porque eles vão lesar, olha, vai falar que a subjugação, quando levada a efeito nessas condições, acarreta lesões do cérebro e outros órgãos também. No encarnado e o desencarnado também começa a ser, no caso, quando chega lá no plano espiritual, também começa a ter essas degenerações e se transformar em ovoide. Aí ele coloca aqui, ela termina aqui dizendo que quando eles estão viram ovoides, eles só vão poder se recuperar através da bênção da reencarnação. Só que essa reencarnação sempre é compulsória e dolorosa. Então, são aqueles problemas sérios que acontecem em gestações, porque eles precisam passar na carne, precisam passar na matéria ali, para poder começar a recuperar a forma deles. Então, é só assim que eles vão conseguir plasmar outra vez o perispírito junto com a nova forma carnal. Eles vão assimilando devagarzinho os recursos orgânicos da mãe, e André Luiz explica que, conforme as leis da reencarnação, eles operam em alguns dias todas as ocorrências de sua evolução nos reinos inferiores da natureza. Então, eles percorrem ali de novo a sequência, porque eles não vão regredir, eles não vão retroagir, não retrograda. Ninguém, nenhum espírito, ele pode regredir nessa forma aí. E regredir não é você voltar para a sua forma primitiva, entendeu? Em matéria de evolução. Você nunca vai voltar à evolução de olhar um início da evolução sua aí, na nossa evolução espiritual. Você pode regredir seus órgãos dessa maneira, e aí você depois vai tomando devagarzinho a forma, que também isso aí não é feito rapidamente, né? Toda essa degeneração é demorada. Vai lá que no texto que o doutor Bezerra vai explicar. Então, essa nova forma, ela vai ser desenvolvida assim, vai ter condições de persistir no término da reencarnação, de volta ao plano espiritual. Então, ele desenvolve um pouco na gestação, esse ovoide quando é. Aí, às vezes, é aquela gestação que cai 2 meses, não vai para frente, 3 meses, né? E aí, pronto, não forma aquele feto direito, e aí tem o aborto natural, e assim ele passa por essa experiência e começa a se melhorar. Aí volta ao plano espiritual e pode começar a ser tratado lá nas clínicas, né? Nos espaços lá de auxílio, lá, tipo hospitais mesmo que tem no plano espiritual. No livro também, aí eu vou passar um pedacinho que nós já estudamos, só para a gente lembrar que vai ter o desenho aqui. Quando falou do ovoide no capítulo 15, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, eu coloquei também esse exemplo, que o André Luiz, quando estava lá no aprendizado no plano, quando ele estava no plano espiritual, né, ele observou que tinham certas formas indecisas, obscuras, semelhantes a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maiores que um crânio humano, e elas estavam ligadas a uma dupla feminina que conversava. E as formas variam abundantemente. Aí ele diz que algumas tinham movimento próprio, pareciam amebas, outras pareciam repouso, algumas inertes, outras ligadas ao halo vital das personalidades, tudo desencarnado, né? Que está no plano espiritual, está vendo os desencarnados. Por isso que aqui no texto que acabou de falar, que muitas vezes continua sendo obsessor e continua o void no desencarnado. Então, aí aqui, agora no caso do Miranda está contando, o Anacleto, ele está vivo, é encarnado. Tem lá vários ovoides em volta dele. Só que tem um exemplo aqui, que é do André Luiz mostrando, que ele aqui, ó, não sei se vocês lembram desse desenho, a desencarnada, eles foram socorrer e tinham 3 espíritos. Ela era uma fazendeira, não sei se vocês lembram, e o espírito, eram 3 espíritos que foram
foram escravos dela, né? Então, no caso, o que aconteceu? Ela mandou matar, ela ficou apaixonada por um desses escravos e mandou matar a mãe, a mulher dele e os 2 filhos. Aí esses 3 ficaram com ódio, se tornaram obsessor dela. Depois da morte, eles estavam aderidos ao espírito, tá vendo? Então, aqui, tipo assim, os ovós, aqui tá até uma forma de crânio humano. Mas ele falou mesmo que o André Luiz fala que tem várias formas. Então, agora nós estamos com essa imagem. Então, aí a gente pode até discutir um pouquinho mais, sabe, comentar, porque eu deixei parar aqui para a gente comentar se tem alguma dúvida sobre os ovós. O que vocês estão... Tem alguma lembrança aí do que é? Como é que pode ser? Eu tenho... Que espírito de obsessor, sei lá, estaria predestinado a se tornar um ovoide? Tem isso? Não, o que tem aqui que eles falam é que você, com esses 3 tipos, é como eu falo, então você que se ficar numa monoideia, que é o que acontece quando a pessoa tem muito ódio, quando a pessoa tem... Né? Aí que ele colocou até, não sei onde, já foi no texto do livro, né? Quando a pessoa está aqui com ódio, se ligando, você fica na mesma sintonia. Então, nisso, você alimenta essa vibração, e aí você fica cada vez mais... O que acontece? A pessoa só vê aquilo, aí é aquele lance que ele fala, você não está treinando, não está mexendo com outras partes do corpo e fica atrofiada, a mesma coisa, você fica naquele sentido, então o resto aí começa a atrofiar, porque a pessoa não tem, eu acredito que isso é lógico que vai acontecer no plano espiritual, porque lá é outro, né? Nós estamos com outra dimensão da mente, e aí você fica naquela situação, e aí você fica focado naquilo, e o resto vai, ele fala que ele vai se... Tem palavras aqui, né, que eu não gosto de usar outras palavras, que senão a gente pode pensar que está parecendo que está regredindo, retroagindo, né? É regredir, na verdade. Então, vai diminuindo as formas, você vai... Mas ele fala que a pessoa vem da culpa, do remorso, e o encarnado tem que estar com esses sentimentos. Por isso que a gente fala toda hora aqui. Vamos, né, usar, cuidado com o pensamento. Orar e vigiar, né? Porque a gente orar e vigiar para nós mesmos. Exatamente. Né? Então, lógico que a gente não vai se chegar a esse ponto aí se você não tiver com a história, com o crime na sua vida, que você fica... Aí a história, a pessoa faz alguma coisa, aí fica com aquela culpa na cabeça e só pensa naquilo. Aí, se alguém já está, né, querendo, já tem os nossos desafetos antigos, querendo te pegar, opa, ela está com esse pensamento, e começa a colocar aquilo, e aí você vai se ligando, e aí vem, eles podem colocar os avós, podem colocar o que for, vai tudo depender da nossa vibração mental. Mas... A reencarnação desses avós, porque você falou que seria dolorosa, né, e até eles voltarem à forma normal, enquanto feto ainda, Su, é isso? Então, vai se amoldando, porque eu lembro que teve um livro que eu li que tinha um espírito todo deformado, mas quando ele entrava, começou a entrar no útero da mãe, ele começou a voltar a ser um perispírito arrumadinho, entendeu? Exatamente, que falou isso. Eles vão começar a tomar os formatos. Isso vai depender aqui de tudo, né? Da sintonia da mãe, a vibração com o filho. Porque também se a mãe... Eu acho que... Se a mãe vibrar contra, querer abortar, aí já, às vezes não dá tempo do ovoide se melhorar. O mais é porque eles ficam, acho que, tremendamente assustados. Vou pegar aqui o livro, vou mostrar para vocês. Esse livro aqui, não sei se dá para ver, porque eu também dá para ver aqui, sai tudo torto, né? Ícaro Redimido, que é a história de Santos Dumont. Tá? É um grosso livro, maravilhoso esse livro. E o Santos Dumont foi virando ovoide, já estava quase virando ovoide, ele estava já todo por causa da culpa dele, né? Que ele achava que ele tinha inventado avião, e o avião vinha para a guerra, coisa e tal, se transformou para a guerra. E aí, com isso, ele já estava ficando já no formato, e aí eles tiveram que pegar ele correndo e colocar numa mulher, que aí sim, depois a gente vai descobrir que tem uma história com ele, na mulher, só que a mulher não quis e forçou o aborto antes, e aí não deu tempo dele se acertar bastante, aí ele encarnou nessa, depois encarnou de novo em outra, encarnou não, né? Foi lá para poder... O aborto tinha que ser natural, mas ela provocou. Aí no segundo, que aí foi direitinho, porque ele ia sair mesmo, era só para passar pela carne, e isso refaz o perispírito.
E aí a pessoa depois, aí já começa a voltar para o plano Até espiritual. ele se formar como espírito Exatamente. Para formar humano, vai sendo abortado Não, espontaneamente? então, não, o caso, estou te contando o caso dele, que o dele aconteceu tá. isso que você está falando. Ele não completou aquele prazo, tipo, teria que ter 3 meses, a mulher não deixou, abortou antes, aí ele ainda precisava de mais uma carguinha, aí botou de novo no outro, aí pronto, na outra ele já voltou ao formato dele, já com o perispírito dele, entendeu? Inclusive com a carinha do Santos Dumont. Fala, amiga. Está sem som. Encarnação. Ah, Tá sem som? Agora apareceu. Ah, tá. Então, só através da reencarnação que o ovoide consegue tomar forma humana, né? No Exato. plano espiritual não tem como. No plano espiritual, eles ficam lá sendo... O que eles vão fazer? Eles tiram e deixam um tempo como se fosse uma incubadora. Aqui no livro do Santos Dumont explica bem direitinho, vou dar os detalhes. Eles ficam tem umas incubadoras cheias de ovinhos, tanto com um ovinho dentro que ele vai contar que tem. Mas ele não se recupera sozinho. Ele tem que passar pela carne. Então, aí eles vão ter que ter essas... E aí, no caso, é uma grande bênção, né, que eles recebem das mães que recebem esses espíritos deformados para aqueles monte de aborto que acontece espontâneo, com 2 meses, com 3, todo mundo, né, passa, e as pessoas ficam tão tristes, mal sabem que estão fazendo uma bênção, né, trazendo uma bênção, fazendo uma caridade enorme de receber o espírito ali e depois acaba partindo do plano espiritual de novo. Ele só recupera se ele passar pela carne, isso é certo. Engraçado, né? É porque eles deformaram o perispírito e o perispírito precisa não, aqui eles deformam no plano espiritual também, mas deformam com a história daquela monoideia. Então, aquilo ali vai influenciar tudo, porque o nosso perispírito que vai, né, nos moldar, né? Ele é o nosso molde. Então, quando deforma a mente, precisa de novo de ter como se fosse uma força para poder, aquilo ali, próprio amor, né? O amor da mãe, tudo, nem que seja um pouquinho, aquilo ali já faz, só aquela vibração já faz um efeito que transforma, aí o perispírito toma, ele não vai ficar a vida inteira, se ele degradou o perispírito anos, sei lá, dezenas, né, de anos, ele não vai demorar esse tempo todo, só dessa carga já é melhor. É o caso dos médiuns quando recebem os sofredores, né? E eles só precisam daquela choque, que eles chamam choque anímico, só de encostar durante 1, 2 minutos, aí eles levam aquele choque de matéria para poder perceber, porque a vibração é baixa. Então, quem que vai dar vibração baixa para eles? Só o encarnado, tá entendendo? Porque no plano espiritual não adianta lógico que eles são tratados, como eu falei, vão receber passe, tem lá seu tratamento dentro todos eles recebem tratamento. Mas para eles voltarem à forma espiritual, eles precisam desse choque com a matéria, porque quem tem bastante força nesse sentido é o encarnado. E aí nós, assim, no trabalho mediúnico, quando eles encostam para poder se manifestar, ou falar, ou escrever, o que for, eles já ajudam e eles já saem melhores, e vão lá para o tratamento. No mesmo caso também o void, que vai precisar dessa carga da matéria para ele poder se recuperar, porque a vibração deles é baixa, quem é que está baixo com eles? São nós os encarnados, né? Porque a gente vai estar mais densa, mais pesada, né? Interessante. Interessante mesmo. Eu acho que a gente não tem ideia o quão numerosos eles são, não é? Sim. Que a gente pouco conhece, pouco ouve falar. E deve ser um fenômeno que esteja ocorrendo bastante, não é? Sim, já existe... Veja os abortos espontâneos, né? Quantos Exatamente. são? E existem vários tipos, né? Então, assim, no caso, acontece o tempo todo, mas ninguém tem noção do que está acontecendo. Exato. Então, vou continuar, porque tem uma continuação do texto que vai falar disso também, que aí agora eu continuo com o tratamento que o doutor Bezerra vai fazer, mas ele vai dar outras explicações também. Então, aí o Miranda vai falar que que estava vendo a cabeleira igual a medusa, né? E ele diz que ela é constituída por seres espirituais inferiores e flutuava em volta da cabeça de Anacleto e estavam emitindo ruídos estranhos, como sons de animais ferozes. Olha só, tratava-se de espíritos vítimas da monoideia, que lhes foram inculcadas em experiências hipnológicas perversas, trabalhada por hábil adversário do bem, que se acreditava responsável por verdadeira legião de desencarnados. Que aí eu estou lembrando dos justiceiros,
que lhe sofriam os acicates cruéis. Ou seja, um chefão da cidade lá da justiça, das trevas, seja lá onde for, que se acha responsável por uma legião, que ele cuida deles, lembra? Que ele quer fazer justiça. Ele é um adversário do bem. E ele tem experiências hipnológicas perversas, inculcando, né? Que é a mesma coisa que colocava e sugerindo, né? Essas monoideias. E esses espíritos que já estavam tendendo, né, a virar o que já eram voids, ou estavam tendendo, eles vão cada vez mais, tem que obedecer a ordem, eles estão dementados. Então, aí o Miranda vai dizer que, observando com cuidado, percebíamos que dois ovoides, estavam fixados no sistema nervoso central, 2 no aparelho genésico e 1 no chakra cerebral, em verdadeira parasitose exploradora grave. Eita, botando grave, porque realmente é grave. Quando chega a ponto de estar com o ovoide obsediando, mais um, né? É mais uma coisa que joga para na obsessão, é um acréscimo na obsessão, uma parasitose exploradora grave. Tão ligados estavam esses espíritos deformados e insanos que não puderam ser desligados anteriormente do enfermo, agora trazido ao auxílio espiritual. Então, tentaram, de alguma maneira, não conseguiram. Vai para a mão do Dr. Bezerra, que é o expert nesse assunto. Então, na área genésica, tinham 2, né? Apresentava-se dominada por verdadeiros vibriões criados pela dissolução moral a que o paciente se entregara, ameaçando-lhe a organização fisiológica. Lembra? Nós já falamos desses vibriões, então, são aqueles formatos de como se fosse um micro-organismo, está na área genésica. Aí o Miranda, né, conclui, era natural que seu pensamento fosse de desajuste moral, em razão do cérebro sofrer a presença do ser infeliz que lhe dominava a região coronária, encharcando-a de energias deletérias. Então, tem na genésica, na coronária, e agora ele vai falar do sistema nervoso central. Por sua vez, sofria a influência da mente espiritual desditosa, que se nutria do seu tônus energético, exaurindo a vítima com lentidão e segurança. Então, a gente pensa mesmo naqueles parasitas que tem que enfia aquelas ventosas e tem até umas espículas que a gente chama dentro do corpo e vai sugando, né? Você já deve ter visto essa imagem de parasita assim. É a mesma coisa, eles estão sugando tudo. E aí, Miranda deduz, né? Sem dúvida, com pouco tempo de persistência desse quadro, seria impossível a continuação da existência estável. O disparate levaria o pensamento à loucura e as consequências seriam imprevisíveis. Não fossem as terapêuticas a que seria submetido a partir daquele momento. Então, só vai mudar porque o Dr. Bezerra vai cuidar dele. No silêncio da sala, envolto em dúlcidas vibrações harmoniosas, Dr. Bezerra rogou o auxílio de Jesus para a atividade que ia iniciar-se. Uma diáfana claridade tomou todo o recinto, como a resposta dos céus ao apelo da terra. O médico espiritual aproximou-se do doente encarnado e, fixando-lhe o centro genésico, no qual se hospedavam 2 entidades deformadas, pôs-se a aplicar uma energia especial em movimentos anti-horário, como se estivesse desparafusando o tentáculo de cada uma delas, que se fixava, respectivamente, nas gônadas. Então, ele foi fazendo aquele movimento anti-horário, como se fosse rodando a energia, né, para desparafusar. E aí Miranda fala que ele pôde perceber que se apresentavam como ventosas comuns aos polvos, com alto poder de fixação e absorção dos conteúdos, em cujo exterior se prendiam. Por mais de 5 minutos, o dedicado benfeitor permaneceu no processo libertador, até quando foram desligados os tubos fluídicos que serviam de duto nutriente aos infelizes. Então, aí fica, quando ele se acopla, faz os tubos e fica, né, puxando aquilo ali com os ductos, né, nutriente. Automaticamente, com carinho, as formas ovoidais que flutuavam foram seguras pelo cirurgião e por José Petitinga, que funcionava como seu auxiliar direto. E aí Miranda diz que estavam ouvindo os estranhos ruídos que se exteriorizavam daqueles seres degenerados. Então, são umas bolas, uns ovoides, que ficam gemendo, estranho de animal, porque é um ser tá ali degenerado mesmo. Aí fala que eles haviam tido modificado o perispírito e se apresentavam na condição degenerada, fruto natural do comportamento que se permitiram nas jornadas anteriores.
culminando com a queda nas armadilhas do hipnotizador que os manipulava. Ou seja, eles já tinham sido, né, como mostrou lá, uns espíritos, né, encarnados com muita coisa errada, ali cheio de problemas que já causaram na jornada deles aqui, aí eles vão lá, desencarnam, e aí o que sempre lembra que eles pegam quem está desencarnando e levam para a Cidade das Trevas. E aí eles levam e o hipnotizador manipula eles. E esses aí, no caso do bastante degenerado, eles já estão com a mente, né, na mão ideia e já chegaram na forma de ovoide. Tem uns que não chegam a isso, ficam lá dementados seguindo ordem, mas não se transformam ainda. Outros se transformam em animais, como a gente já viu. Bom, em seguida, eles foram conduzidos e localizados na aura. Aí ele vai levar os dois ovoides, ali em forma de ovoide, e vai para a aura das médias que estão ali, né? Estão trabalhando em sono, né? E aí, Dona Celestina e um outro médico, aí não dá o nome. Estão concentrados, estão trabalhando ali, desdobrados, e eles vão localizar para ver como é que eles podem se... E também para levar aquela carga de anímica, porque ela está encarnada, está dormindo, mas está encarnada, né? Então, ao ligar-se energeticamente aos dois médiuns disciplinados, logo puseram-se a agitar-se, emitindo sons animalescos, que denotavam um sofrimento inenarrável, porque impossibilitados de exteriorizá-lo por meio de verbalização. Eles não conseguem falar. Eles perderam o dom da fala agora, nesse sentido, porque eles estão ali como se fossem os animais rugindo, mas eles estavam sofrendo, né? Aí eles vão receber uma energia que ele fala que estende da mão de Hermano, Petitinga e Jesus, num contato transcendente e de natureza calmante. Com voz suave, o Dr. Bezerra vai falar com eles. Aí ele fala, mas eles estão escutando, mas eles não conseguem nos falar, né? E ele fala, a libertação de que necessitam começa agora, embora se prolongue por algum tempo. É necessário recuperar a forma perdida, utilizando-se do invólucro perispiritual desses intermediários, de modo que, no futuro, em processo de reencarnação dolorosa, possam voltar ao estado anterior que usaram indevidamente. Então, eles só vão voltar ao estado de um formato humano, mesmo quando eles saem para a reencarnação dolorosa. E agora estão levando essa carga para poder ir para o tratamento, ser tratado para depois ser uma reencarnação. Então, o Dr. Bezerra continua dizendo, tem sido longos os anos dessa radical transformação, mas só o momento para a recuperação da vida normal. Todo o patrimônio armazenado através dos tempos e que hoje se encontra arquivado no cerne do ser, lembra, igual uma semente, né? Volverá lentamente e ser-lhes-á possível avançar pela estrada do progresso, que estão estacionados. Não tem como voltar para trás, mas estacionaram e ficaram agora como uma semente, né, como um ovo, e agora vai começar tudo a desenvolver aquilo para conseguir seguir o progresso espiritual. E aí continua o doutor Bezerra. Como são capazes de pensar, embora não se possam expressar, voltem-se para Deus e supliquem-lhe misericórdia. Os dias de horror e de desventura estão prestes a ceder lugar ao período de esperança e da alegria de viver. Enquanto ele falava, né, ele transmitia energias saudáveis aos espíritos disformes. E, no caso, Miranda fala que eles estavam captando neles o desespero, a alucinação, a ansiedade e a angústia, que eles expressavam pelo pensamento. Aí o benfeitor continuou. Vocês serão conduzidos com carinho ao núcleo espiritual hospitalar, onde serão tratados de maneira conveniente, preparando-os para a reencarnação na Terra, onde a bênção da expiação lhes devolverá a harmonia perdida. O amor de nosso Pai não tem dimensão nem fronteira, permanecendo como força motriz do universo. Deixem-se inundar por essa energia sublime e facilmente conseguirão a paz. Mesmo que, aparentemente, demore o processo de total libertação, logo sucederá a vitória, pois que longos foram os tempos de fixação do mal, assim como da sua execução, especialmente nas aberrações praticadas na louca busca do prazer sensorial irresponsável e criminoso. Acalme-se e deixe-se conduzir pela misericórdia do Senhor. Então, lentamente, essas oscilações e pequenas convulsões dos médiuns foram diminuindo, porque estava agitado, né? Não conseguia falar, mas estava se expressando ali. À medida que os comunicantes eram desvencilhados dos fluidos em que se encontravam mergulhados.
A seguir, foram acomodados em maca e transferidos para local próprio na sala, de onde seriam levados para assistência hospitalar de longo curso. Tá vendo? Eles vão passar por um tempo de tratamento lá, mas eles não conseguem voltar à forma humana só lá no plano espiritual. Em seguida, Bezerra retornou à proximidade da cama em que se encontrava Anacleto, ainda adormecido, gemendo sempre, né? E repetiu a experiência com as duas expressões ovoidais que estavam no sistema nervoso central, presos na base posterior do cérebro, no ponto em que nasce a medula, procedendo de maneira idêntica. A gente fez o mesmo lá, desaparafusou, né? As entidades pareciam perceber o que se estava passando, porque flutuando no espaço, pareciam agitadas de maneira negativa, como que insistindo para permanecer na mesma situação vampiresca. Esses aí não foram dóceis, né? Tão diferentes. Aí, doutor Bezerra, imperturbável e consciente, o cirurgião de amor e da caridade prosseguiu por mais um tempo, conseguindo retirá-las. Ele insistiu, né, que elas estavam resistentes, e procedeu de maneira semelhante, levando-as à comunicação atormentada por meio dos dois médiuns em concentração. Quando a agitação se apresentou maior e mais angustiante, o mentor falou-lhes: nada permanece conforme nossos caprichos, porque a vida tem uma finalidade sublime. E mesmo quando o ser humano se compromete com a desdita, é-lhe concedida a oportunidade redentora. A compaixão do Pai pelos filhos enganados ultrapassa tudo quanto a mente humana é capaz de conceber. Desse modo, é chegado também o momento de ambos, que, a partir de agora, enfrentarão as consequências do próprio descuido, a fim de despertarem para realidades novas e inadiáveis. Inutilmente o mal permanecerá na terra e o seu curso, por mais longo se apresente, será sempre de breve duração, porque somente o bem possui caráter de permanência por proceder de Deus. Nossa preocupação nesse momento é com vocês, irmãos queridos, desde que largos já se fazem os tempos dessa brutal deformação que os degrada. A melhor conduta nesse instante é o abandono da ideia de vingança, assim como do prazer criminoso que os transformou em degenerados diante das divinas leis. Então, esses aqui ainda tinham a ideia da vingança junto, né? Não estavam só degenerados porque fizeram coisas erradas e estavam ali com culpa, não, eles tinham um ódio, a vingança, por isso que eles estavam ali revoltados, né? Aí Miranda comenta que podia captar as ondas de revolta e de indignação deles, bem diferente dos outros dois anteriormente atendidos. Aí Bezerra continua: impossível a treva resistir à luz e o ódio, contrapor-se ao amor, não, a treva resistir à luz e o ódio contrapor-se ao amor. A vitória, sem dúvida, será sempre do eterno bem. Agora adormeçam, repousando um pouco, em face do desvario que os consome. Logo mais será novo dia, e a oportunidade que surge é a bênção em comum em favor da felicidade futura de suas vidas. Mantenham-se em paz, porquanto ninguém foge por tempo ilimitado em relação ao próprio destino, fluindo de plenitude que todos alcançaremos um dia. Deus os abençoe, irmãos queridos. Então, a gente pode aqui dar uma paradinha para comentar, se vocês têm alguma outra dúvida em relação a esse pedacinho. O tratamento foi... eu só estranhei que eu vi que faltou o do centro coronário, né? Ele pegou do genésico e do sistema nervoso, mas ele aqui atrás, ele fala que tinha um que estava aqui em cima, no centro coronário mesmo, na parte de cima, né? Sistema nervoso, a região coronária. E aí ele não falou desse, eu não sei se quando fala assim que ele continuou o trabalho, que ele já está incluído do coronário, ou se eles vão deixar ele com o coronário para a próxima, né? Porque ele fala que ele vai ficar... Depois, quando ele falar com a Anacleto, ele vai falar que ele vai ter que resistir ali. Então, não sei se mais na frente vai mudar o panorama. Vocês entenderam tudo aqui? Sim, Su, você falou que, às vezes, as mães ficam entristecidas. Estou falando porque eu tenho um caso na família, minha irmã perdeu 4 filhos de aborto espontâneo, né? Então, ela ficava desesperada, porque ela fazia tudo que tinha que fazer e perdeu, né? Tanto que a diferença de uma filha para outra são 15 anos, né, de diferença de uma filha para outra. Então, é o que você falou, que pode ter sido esses ovoides que chegam perto para se restabelecer, porque teve uma que ela perdeu com quase 9 meses, ela ficou quase que muito entristecida por perder, entendeu?
a criança. Então, na verdade, essas situações podem acontecer. Então, tem várias, né? Essa é Não, uma não, estou das. falando pois, E uma de das, uma eu das. acredito que de dezenas, porque também tem os suicidas, né? Lembra dos suicidas também passam também para recuperar a forma. Então, tem vários casos de espírito que ele tem que passar para completar o tempo ou para recuperar Aí, a na forma. verdade, eles só chegam perto da gestação, essa gestação não leva a termo, a gestação, a pessoa encarnada não leva a termo, para que esses espíritos se recomponham. Eu entendo, pelo que eu já estudei bastante nos outros livros, que os ovoides vão ser sempre assim nessa gestação que não vinga, porque, como eles estão muito deformados, eles não conseguem formar o perispírito completo para virar um feto direitinho e seguir o seu caminho. Eles vão pegar aquele, vamos dizer, o começo. Agora, esses outros que chegam já, como você falou, 8 meses, 9 meses, eu acredito que aí é um outro resgate, uma outra reparação, aí tem a ver com a mãe e com o filho, ou então a ver só com o espírito que está precisando de alguém que ajude, porque a gente combinou lá em cima, no plano espiritual, pode ir que eu te recebo, e vou aceitar que você vá, ou a pessoa já foi suicida e agora você está ajudando de uma maneira, também foi uma ligação, tem um afeto. Tem milhões né? A gente sempre fala, tem milhões de causas e milhões de consequências, a gente não pode afirmar, mas é uma das causas, é uma das coisas que pode ter acontecido. Então, se a pessoa que eu falo assim também que eu sei Comprometeu com isso, né? não, então e se a pessoa se comprometeu isso, ela entende que ela pode inclusive estar fazendo uma caridade, fazendo aquilo ali, quer dizer, recebendo esse tipo de coisa acontecendo na vida dela, você já fica até com um sentimento de, poxa, pelo menos estou ajudando, né? Porque você fica chateada com uma coisa que você nem tem controle, nem sabe se ali que aquilo não. A pergunta que se faz é assim, meu Deus, o que eu fiz para perder tanto? Eu fiz alguma coisa errada na gravidez. Não é porque eu fiz errado. Para e aí, quem não desde fez. No começo você trata. E tem gente que faz, né? Vai lá, bebe, fuma e droga, aí não adianta. Não, mas não é nem o caso dela. Eu sei que não é, mas estou falando. Para quem não fez nada, a pessoa tem consciência tranquila. Então, você sabendo que você fez tudo para tomar a gravidez direitinho e aí chega na hora e não vai, como acontece de ir até o final de caso que eu tive a mesma experiência também da criança nascer, e na hora que a criança nasce tem uma coisa que a criança ficou 1 ano e 6 meses, só enchia o olho. Foi crescendo e foi. Aí eu tive condição de explicar para a menina, que foi um caso que conheci, que eu passei vários livros para ela e mostrei para ela que ela pode ter feito essa aí, ter feito o planejamento, que ela ia ajudar esse espírito. Lógico que pode ter uma história antiga, pode ter causadora de alguma coisa que agora ela estava recompondo, porque o espírito pode ter se degenerado por influência sua, né? E aí você traz, regenera, acerta, né? Repara o seu erro, ajuda o outro espírito. 1000 histórias podem acontecer. Então, até tem um livrinho que chama Por que eu nasci com deficiência? Aí vem vários tipos são 18 casos, de 18 espíritos que encarnam e aí nascem com deficiência, outros até não chegam, e vai contando a história que tinha e por que combinou e veio, o que aconteceu. Então, assim, são vários tipos de causas. E eu acho que a gente tem que estar sempre com isso em mente, que nada acontece por acaso. Se você está fazendo tudo certinho, é o que a gente sempre fala aqui, está tomando conta da saúde, está seguindo tudo que você pode fazer para o seu bem, para a sua saúde, e para o que você está levando ali, por exemplo, uma grávida está levando, né, mais um ser ali. Então, aconteceu alguma coisa, já sabe que não é por acaso. Você está ali dentro de um planejamento maior, que a gente não pode ficar com revolta, né? E a gente tem que aceitar aquilo ali com resignação e continuar com a fé que vai dar tudo certo. Confiança em Deus. Né? Agora, para fechar, tem um restinho aqui, ó. Eu quero ler já tudo, porque só tem muita referência, eu vou ler as referências todas, eu vou mandar para o grupo, porque quem quiser ver mais, tem 2 estudos, quem quiser ler mais alguma coisa, lê a referência que eu vou mandar, que ele tem bastante coisa explicando, de outros casos, inclusive. Então, é interessante para a gente conhecer, né, e entender. Então, aqui, por isso que eu falei, agora fala que terminou a tarefa, como se ele tivesse terminado ali, eu não sei se ele já cuidou do outro ovoide, e aí o se acerca de novo da Anacleto, agora ele vai conversar com a Anacleto, né? Vai chamar ele na resposta. Ainda despertou ele com palavras suaves e gentis, aí ele, visivelmente atordoado, ficou com a face congestionada, ele interrogou. Já começa para você ver como é que ele, né, ela se achando ali, todo orgulhoso. Aí ele fala, eu estou em algum tribunal de justiça? Qual é a acusação?
E aí ele vê, o Bezerra vai falar com ele. O amigo encontra-se em nosso santuário de amor e de caridade. É onde, inclusive, onde ele trabalha, né? Eles estão dentro da sociedade espírita, numa sala, numa reunião mediúnica, né? Aí ele fala, o tribunal a que se refere permanece na sua consciência, onde está escrita a lei de Deus. Os conflitos de conduta assustam-lhe a consciência temerosa da divina justiça, por causa das infrações cometidas contra os deveres espontaneamente assumidos. Porque ele pegou aqueles compromissos na casa porque ele quis, mas depois ele foi mudando o modo de pensar, né? Então ele está tendo infrações ainda em cima desses deveres. A resposta oportuna fê-lo acalmar-se. Aí ele já está acostumado na casa espírita há tantos anos e deu-se conta que se encontrava em desdobramento espiritual na sociedade em que era diretor. Conscientizando-se e percebendo a figura veneranda do diretor dos trabalhos, que aí que ele viu que era o Dr. Bezerra, assim como a presença do pequeno grupo de trabalhadores espirituais, ele foi tomado pelo pranto em quase desespero, reclamando. E as trevas tomaram conta de mim, encontro-me abandonado pelos meus guias, eu que lhes tenho sido muito fiel, já por um bom tempo, aí doutor Bezerra corta logo, falando, não assuma atitude de mártir ou vítima de abandono, quando o irmão sabe perfeitamente que tem sido responsável por vários transtornos de conduta e pelo perigo que vem rondando a venerável instituição, em decorrência da irresponsabilidade e da insânia moral que se vem permitindo. A voz era enérgica, necessária para o despertamento do embusteiro, Miranda fala. Aí Bezerra continua. Aqui estamos tomando providências para minimizar os danos causados pelos descalabros do caro irmão, também com o objetivo de chamá-lo à atenção para a responsabilidade dos seus compromissos, de modo a mudar de conduta e, dessa forma, libertar-se das trevas, sim, que o tem envolvido, por anuência total de sua parte. Onde está a sua responsabilidade em relação ao trabalho de Jesus e a firmeza da fé? Se logo se permite percorrer a senda de espinhos da insanidade, tornando-se instrumento de perturbação e de desastre para o trabalho de edificação do espiritismo na Terra. Não se brinca com as questões do espírito imortal, nem se pode abandonar graves responsabilidades, sem sofrer-lhes as consequências do ato leviano. Portanto, mude o foco do seu pensamento e conversemos. Aí o Anacleto, o paciente que despertava emocional e psiquicamente para avaliar os disparates que se vinha permitido, aí começou a cair na real, né? A ficha dele foi tomado pelo pranto natural de arrependimento, manifestando o desejo de recuperar a paz. Enfrentando a realidade com lucidez, ele ouviu o bondoso guia informá-lo. A partir desse momento, embora permaneçam as situações de sintonia com os espíritos malfazejos aos quais se tem entregado de boa mente, tá vendo? Aí ele coloca que ainda estava na sintonia, porque também não vai mudar de um dia para o outro, né? E aí ele fala, embora isso, receberá também o nosso auxílio, a fim de que se possa libertar da sua influência perniciosa, reencontrando o rumo. A oração e a disciplina moral deverão constituir-lhe roteiros de segurança, em reflexão positiva e contínua, mantendo-se vigilante em relação às façanhas do prazer doentio e prejudicial. Reconquiste o caminho perdido, avançando com harmonia interior pela senda redentora ao lado dos amigos e cooperadores, sem transformar-se em abismo ou impedimento à realização dos elevados objetivos espirituais que nos dizem respeito. Agora repouse e preserve a lembrança desse momento, que deverá ser inesquecível. Amanhece a oportunidade nova, que deverá ser aproveitada com sabedoria. Deus o abençoe. E envolvido em entretenimento e harmonia, Anacleto adormeceu sem convulsão, em paz, sendo conduzido de retorno ao lar por Jesus Gonçalves e outro auxiliar da atividade mediúnica. Então, aqui vamos ver, tem as referências dentro do livro dos médios, que vai falar dessa história do perispírito. Tem aqui um pedaço do capítulo da libertação que eu falei, que é o Gúbio, que é o instrutor, vai explicar o que são os ovós. No livro Evolução dos Mundos, vai falar de monodeísmo e reencarnação. Aqui do livro do Zimmermann, Perispírito, vai falar de monodeísmo também. E aí ele vai explicar várias... Esse que vale a pena a gente ler, então. Essa história do monodeísmo é um estado mental caracterizado pela predominância de uma ideia central,
Quanto mais avançado o processo, mais essa ideia prevalece no campo mental, chegando a tornar-se única. No caso do desencarnado, então, né, que tem ampliada a percepção, ela vira única. Tal fenômeno em que uma ideia determinada, cristalizada na mente do paciente, responde por vários tipos de desequilíbrio psíquicos, inclusive o de natureza demencial, em que a deterioração mental torna-se já dificilmente reversível na encarnação. Ele está falando que a pessoa vai ficando, pegando, ó, deteriorando aí aqueles desequilíbrios que a gente sabe, né, profundos, e já na encarnação. Com efeito, como se nota às vezes no processo simbiótico, por exemplo, mentes fixadas em necessidades ou recordações funestas, mesmo sem qualquer influência hipnótica exterior. Ele está falando que é só essa mente fixa, não é uma ideia. Essas mentes, elas unem-se umas a outras por sintonia decorrente da afinidade espiritual, induzindo-as a estado semelhante, sem sequer se darem conta do que acontece. Então, do outro lado, como se sabe, há o caso dos obsessores inconscientes dos atos que praticam. Também tem. Esses ovoides também estão conscientes. Às vezes eles estão naquela monodideia, está só pensando naquilo. É o que eu falei, eles ficam colados para poder jogar e puxar a energia do encarnado e jogar aquela energia negativa que eles têm, aquelas péssimas vibrações. Então, ele fala que, às vezes, eles estão inconscientes e chegaram a um estado de monodeísmo pela ação magnética de inteligências treinadas e mais. É aquele outro que vai hipnotizar, tá vendo? Que, penetrando em seu psiquismo pelo caminho da culpa, conseguem perturbar a fisiologia do centro coronário, de modo a impor-lhes ideia ou visão única, comumente relacionada com seu passado delituoso. Então, tá aquele espírito que já virou um ovoide, aí ele tem um passado delituoso, aí o outro sabe, né, porque eles conseguem enxergar tudo da vida do desencarnado ali que está daquele jeito, e aí, pelo caminho da culpa, perturba a fisiologia do centro coronário. Ele vai começando, aí vai piorando o estado deles, né? E eles manipulam esses ovoides. Aí falei, esses espíritos em desequilíbrio são conduzidos à união com outros que lhes correspondem em sintonia, estabelecendo-se o processo de obsessão sem que o agente direto sequer o perceba. Muitos casos, aliás, de obsessão por encomenda acontece com base nessa técnica de união, até com obsessão por encomenda, que aí vem lá, você lembra do capítulo que a gente estudou, que o cara foi lá nas trevas, olha, eu quero obsediar a mulher tal, porque eu estou com raiva dela. Aí tá, eles ensinam umas técnicas de vingança, mas eles ajudam, e ajudam assim. Ó, vamos então fazer isso. A gente coloca aqui, bota uns ovoides, e eles tratam das maneiras. Parece filme de terror, mas isso existe, gente. Então, o que a gente precisa entender. Vocês querem perguntar mais alguma coisa, comentar aí, para a gente poder ver mais um pedacinho, que agora o de texto do livro, o capítulo terminou. Tem só uma oração aqui final que a gente pode fazer até terminar. Deu para entender bem? E eu vou mandar um outro arquivo de um estudo de um site que eu vi, que eu fui lendo, né, que eu também leio, e aí eu vejo se está realmente condizente com o que a gente estuda, que a gente sabe que tem, e ele está explicando direitinho o cérebro, e depois como é que forma o ovoide, e um estudo assim tem umas 10 páginas, mas fica guardado aí, quando vocês quiserem tirar alguma dúvida, como se fosse um livrinho para poder realmente ter umas explicações que a gente não encontra em outros livros. Porque é um pouquinho de cada um. Você vê que é um do livro da Sueli, outro do livro do André Luiz, o outro aqui, eu tenho esse livro aqui, ele não, se eu conseguisse em PDF, seria muito bom. Esse livro aqui ele é enorme, tem quase é igual o Memória do Suicida, é gigante, mas o que tem de informação importante aqui, ó, são 622 páginas. Ele é muito bom, e o espírito que vai fazendo para a gente é o Adamastor, o médium é Gilson Freire. Gilson Freire. E o Adamastor, ele é tipo um cientista, ele explica tudo direitinho na biologia. É tipo André Luiz também, com detalhes. E aí a gente aprende muita coisa que vai aprofundando do que a gente já ouviu falar e a gente consegue tirar dúvida. Então, tem mais algum comentário? A gente fecha, o que a gente faz? Pode fechar o texto? Então, vou botar só a oraçãozinha aqui, que é... O Carlinhos, quer fazer a oração ou quer ler essa daqui? Ó? Eu trouxe uma que estava lá o Espírito Marcelo Ribeiro. Foi uma oração que o Divaldo Franco ele psicografou.
Eu vou ler e depois a Carla faz a despedida final. Achei legal. E Tá também bom. eles leram isso lá no final, e essa oração tem, assim, bem aquela história da gente, né, tá vendo que a gente vê o nosso passado. Então, aí ele começa: Senhor, no santuário do lar, recordando a tua sábia conduta no abençoado reduto doméstico, nós, os discípulos imperfeitos da tua mensagem de luz, erguemo-nos para rogar em favor das nossas lutas. Ajuda-nos a amar, embora a aflição de que nos sentimos objeto. Ensina-nos a servir, apesar dos desencantos que acumulamos. Oferece-nos inspiração para as atividades, mesmo em face do cansaço ou do desespero que nos esmagam. Doa-nos a alegria, conquanto as chuvas de fel nos atormentem. Instrui-nos no serviço do bem, mesmo com as feridas não cicatrizadas das lutas renhidas. Levanta-nos para prosseguir e perseverar. Não somos outros espíritos. Somos os dilapidadores da paz alheia, envergando roupagens novas. Somos os algozes do passado, travestidos de vítimas no presente. Somos os inquietadores agora inquietados. Somos os semeadores da discórdia, colhendo cardos. Somos os pumicultores da usura nas mãos da necessidade. Recapitulamos para aprender. Recomeçamos para crescer. Ainda ontem, ouvindo tua voz, desertamos do dever, e dizendo te servir, destendemos a impiedade e a perturbação. Hoje, porém, libertados da imprudência, levantamo-nos para a vida. Sê a nossa rota, nossa luz, nosso bastão. Senhor, sustenta a nossa fragilidade e apieda-te de nós. E com essa oração, agora a gente fecha hoje com a despedida e agradecimento. Que oração linda, Linda, né? muito linda. E com isso, Jesus, agradecemos a oportunidade dos estudos, a oportunidade de estarmos aqui reunidos em teu nome, em nome do teu evangelho de luz, em nome dos teus ensinamentos de luz, de paz. Que possamos estar novamente reunidas aqui na próxima semana e que durante essa semana nós sejamos capazes de semear um pouco dessa paz, da paz dessas instruções para as pessoas que estão à nossa volta. Obrigada, Jesus. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, gente, foi puxado o capítulo, muita coisa diferente, né? E aí a gente agora tem bastante tempo para refletir. Se tiver alguma outra dúvida aí, dá uma olhadinha no arquivo que eu vou colocar, aí a gente pode até depois debater novamente, tá bom? Um beijo para todos. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Boa pessoal. noite. Tchau. Até semana que vem. Tchau. Semana que vem.